Olá, a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre 4 princípios para estudar teologia. A palavra de Deus, no Salmo 63, salmo escrito por Davi, do verso 6 ao verso 8, nos traz a seguinte mensagem: No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. O estudo da teologia é algo importante para a vida de todo cristão. Todos nós que servimos a Deus e que estudamos a palavra de Deus, de certa forma nos envolvemos com a teologia, porque teologia é o mesmo que o estudo sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o plano de salvação que Deus estabeleceu, sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, de certa forma, todos nós nos envolvemos com a teologia. E o estudo da teologia tanto promove conhecimento na vida daqueles que se relacionam com a teologia, com Deus e com a sua palavra, como também promove crescimento. Promove conhecimento e promove também crescimento, porque o próprio apóstolo Pedro, ao terminar, finalizando a sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz que enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, nós não devemos esperar Jesus de braços cruzados. Nós devemos, enquanto esperamos Jesus voltar, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus. E o estudo da teologia proporciona isso para a gente. Conhecimento, como também crescimento, quando buscamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos sobre Deus e a sua palavra. Portanto, o objetivo é a gente falar sobre 4 princípios, que é a devoção, a humildade, a reflexão e a satisfação. Então, o primeiro princípio é a devoção. Nós devemos estudar teologia com práticas, com atitudes de adorador. Nós estamos estudando sobre Deus e sobre a palavra de Deus. E ao nos relacionar com Deus e com a sua palavra, nós devemos fazer isso com atitudes de adorador, com atitudes de adoradoras. Praticar teologia, estudar teologia, precisa ser com devoção. Nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus, com um coração totalmente voltado para o Senhor, para a palavra de Deus e com aquilo que Deus está a ministrar no nosso coração por meio do estudo da teologia, por meio do contato com Deus e com a palavra de Deus. Portanto, estude teologia com devoção. O segundo princípio é a humildade. Muitas vezes, quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós percebemos que muitos conceitos que nós temos de vida, que a nossa mentalidade de vida, que a nossa maneira de enxergar o mundo precisa de ajustes, porque nós temos conceitos errados, conceitos que às vezes não estão fundamentados na palavra de Deus, não são princípios estabelecidos e ensinados pelo Senhor, e a gente precisa se adaptar aos moldes da palavra de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele falou para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas entrar nos moldes do reino de Deus, nos padrões do reino de Deus. Então, o estudo com a teologia é necessário humildade, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão vai ser confrontada e nós precisamos de humildade para mudar aquilo que precisa ser transformado. Nós precisamos de humildade para submeter a nossa vida aos padrões e aos princípios do reino de Deus, submeter a nossa vida à autoridade da palavra. Então, ao estudar teologia, que estudemos com humildade. O terceiro princípio ao estudar teologia é a reflexão. Então, ao estudar teologia, nós podemos, ao nos relacionar com o texto sagrado e com Deus, nós podemos refletir algumas questões. O que eu aprendi a partir desse momento com Deus e com a palavra de Deus? O que eu devo mudar na minha vida para que a minha maneira de viver esteja de acordo com o que aprendi? Como aplicar os aprendizados, o cuidado, o amor, a fidelidade, a bondade, o zelo, a misericórdia, a graça,
a grandeza, a santidade, o poder de Deus. Nós podemos refletir sobre tudo isso no momento em que nós estivermos estudando teologia. Note que no Salmo 63, no verso 6, o salmista Davi, ele diz que quando ele vai se deitar, nas vigílias da noite, ele começa a recordar-se sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Ou seja, estudar teologia é isso, você está se relacionando com a palavra de Deus, se relacionando com Deus, estudando e aprendendo. Mas quando você sai desse momento de estudo e você vai para os seus afazeres, inclusive até mesmo para um momento de descanso, você está pensando, refletindo e meditando a respeito daquilo que você aprendeu sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Então nós devemos estudar teologia com reflexão, sempre pensar naquilo que nós aprendemos sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Por fim, o quarto princípio, estude teologia com satisfação. Por que é satisfatório estudar teologia? Porque Deus nos ensina por meio da teologia, porque Deus se revela a cada um de nós por meio da sua palavra, por meio da sua própria decisão de se revelar a nós. Porque nós conhecemos a verdade e passamos a andar por ela, porque nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus. Porque nós temos acesso a verdades preciosas que transformam a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Portanto, estudar teologia, estudar sobre Deus e a sua palavra precisa ser satisfatório para você e para mim. Portanto, que nós, ao estudarmos teologia, que estudemos com devoção, com humildade, com reflexão e com satisfação. Vamos juntos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós estamos na Tua presença neste momento com alegria, com gratidão, com satisfação, porque Tu és o Deus que nos salvou, o Deus que nos redimiu, o Deus que nos alcançou por Tua graça e fidelidade. Querido Deus, nos ajuda a, enquanto aguardamos a Sua volta, a crescer na graça, no conhecimento. Nos ajuda, Deus, que enquanto nós aguardamos o Seu retorno, que nós possamos conhecê-lo mais, conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Sua palavra, ser mais obedientes ao Senhor, ser mais submissos à palavra do Senhor, sermos conduzidos não pelos nossos impulsos da carne, mas conduzidos por aquilo que aprendemos do Teu Espírito a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre nós. Amém.